Análise do oscilador. Neste vídeo irá aprender como são analisados os osciladores, direção, área, divergência. Os osciladores são analisados em três dimensões: direção, se está em alta, bullish, ou em baixa, bearish. Área, se é sobrecomprado, overbought, ou sobrevendido, oversold. Divergência, se está em alta, bullish, ou em baixa, bearish. Vamos ver a direção do oscilador. Semelhante aos preços, o momento move-se em tendências. As mesmas técnicas usadas para analisar tendências de preço podem ser aplicadas ao momentum. Quando o indicador passa abaixo da linha de tendência, temos um sinal em baixa. Quando o indicador passa acima da sua linha de tendência, temos um sinal em alta. Quando o indicador passa abaixo da sua média móvel, temos um sinal em baixa. Quando o indicador passa acima da sua média móvel, temos um sinal em alta. Lembre-se que uma inversão de tendência no momentum não é sempre associada com uma inversão semelhante no preço. O preço é que manda. A área. Os mercados financeiros são essencialmente conduzidos por forças psicológicas. As nossas emoções movem-se de um extremo para o outro, da ganância ao medo, da esperança ao desespero. Isto é o que faz os indicadores de momentum flutuarem dos níveis de sobrevendido para sobrecomprado. De certo modo, o momentum reflete a psicologia das massas e mede a intensidade das emoções dos participantes do mercado. Osciladores de banda flutuam entre 0 e 100%. Para o RSI e IMI, os níveis extremos são aqueles para lá dos 70% e 30%. Para o estocástico, os níveis extremos são aqueles para lá dos 80% e 20%. Outros osciladores, como o ROC ou o MACD, não têm bandas, o que significa que não têm valores mínimos ou máximos e os negociadores devem identificar manualmente as linhas de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis extremos são manualmente determinados e marcados onde o indicador mostra um aglomerado de topos e fundos anteriores. Leituras de momentum em extremas indicam uma possível correção no preço. Estes sinais são usados por alguns negociadores para sair ou entrar em novas posições contra a direção anterior. A usar o IMI e RSI, ocorre um sinal em alta quando o indicador passa abaixo dos 30 e depois cruza acima, vindo de baixo. Um sinal em baixa ocorre quando o indicador passa acima dos 70 e depois cruza abaixo, vindo de cima. Se mais do que um indicador der o mesmo sinal, mais forte este fica. A terceira forma de analisar osciladores é através de divergências. As divergências podem ser vistas ao comparar o preço do ativo com o movimento do oscilador. Se o preço fizer máximos mais altos, o oscilador deve também fazer máximos mais altos e vice-versa. Se não fizerem, isso significa que o preço e o oscilador estão a divergir, daí ser chamado de divergência. A divergência serve como aviso que a tendência está prestes a mudar ou que uma correção é iminente. Existem três tipos de divergência: a divergência clássica, a divergência oculta e a divergência complexa. Divergência clássica. Se o preço está a fazer mínimos mais baixos, mas o oscilador não, isto é considerado uma divergência em alta. Isto normalmente ocorre no fim de uma tendência em baixa e pode por vezes sinalizar que o preço irá subir, já que é esperado o preço e o momentum moverem-se em linha um com o outro. É também chamada de divergência positiva porque a posição técnica está a melhorar mesmo que o preço esteja a descer.
Este desce a um passo cada vez mais lento. Se o preço está a fazer um máximo mais alto, mas o oscilador não, então temos uma divergência em baixa. Isto normalmente ocorre no fim de uma tendência em alta e pode por vezes sinalizar a queda do preço, já que é esperado o preço e momentum moverem-se em linha um com o outro. É também chamada de divergência negativa porque a posição técnica está a deteriorar, mesmo que o preço esteja a subir. Este desce a um passo cada vez mais lento. Os osciladores de momentum servem como indicadores principais e as divergências são usadas ao tentar detectar os topos e fundos do mercado. A inversão de momentum precede a inversão de preço. Desta forma, uma mudança no momentum é vista como o aviso de uma possível inversão no preço. No entanto, nem todas as divergências resultam em bons sinais, especialmente durante uma tendência forte. Como detectar divergências ocultas? Divergências ocultas em alta ocorrem quando o preço não desce, mas desce o oscilador, ocorrendo o menor mínimo. Isso normalmente acontece no fim de uma tendência em baixa e pode, por vezes, sinalizar uma inversão ascendente da tendência. Uma divergência oculta em baixa ocorre quando o preço não consegue subir, mas sobe o oscilador, ocorrendo um maior máximo. Isto normalmente acontece no fim de uma tendência em alta e pode, por vezes, sinalizar uma inversão descendente da tendência. Vamos ver o que são divergências complexas. As tendências de preço são determinadas pela interação de diferentes ciclos de tempo. A maioria dos osciladores de momentum refletem apenas um ciclo, já que são construídos a usar um período anterior específico. Para refletir mais que um ciclo, devemos comparar dois indicadores de momentum, como o ROC ou o RSI, construídos a partir de períodos diferentes. A divergência complexa é uma divergência entre dois osciladores de períodos de tempo diferentes em vez de um oscilador e preço. É importante comparar dois períodos de tempo separados por um intervalo substancial para assim refletir ciclos de tempo diferentes, por exemplo, 7 e 14 períodos. Quando o indicador do período mais curto afunda e começa a subir em direção ao zero, enquanto o período mais longo continua a atingir novos mínimos, os dois ciclos estão não sincronizados. Isto normalmente ocorre no fim de uma tendência em baixa e pode, por vezes, sinalizar uma inversão ascendente da tendência. Quando o indicador do período mais curto atinge o pico e começa a cair em direção ao zero, enquanto o mais longo continua a trilhar novos máximos, os dois ciclos estão não sincronizados. Isto normalmente ocorre no fim de uma tendência em alta e pode, por vezes, sinalizar uma inversão descendente da tendência. Um dos indicadores direcionado à força das divergências é o número das divergências. Quanto mais divergências, maior o seu significado. Se o preço não conseguir corrigir a trajetória após uma divergência, é indicação que quando este começar a correção, será provavelmente mais severa. O espaço de tempo entre divergências é outro indicador de força. Quanto maior o tempo entre duas divergências, maior o seu significado. Divergências num oscilador com um maior período de tempo são consideradas mais importantes que as divergências num oscilador com um período de tempo mais curto. Um elemento crítico para a força de uma divergência é a proximidade do oscilador do momentum ao seu nível de equilíbrio. O valor do oscilador na altura da divergência é muito importante. Como no nosso exemplo, veja como o RSI e ROC estão perto do seu nível de equilíbrio na altura da divergência. Quanto mais próximo estiver o oscilador do seu equilíbrio,
maior é o esperado sell-off. A maioria das vezes, as divergências atuam de uma forma ordeira, baixam ou aumentam progressivamente, dependendo da direção da tendência. Então, assim que se espera o preço cair, uma escalada final desenvolve-se e este avanço vai puxar o indicador de momentum para cima de pelo menos 1 ou 2 picos anteriores. Normalmente esta última escalada será uma armadilha de divergência, Divergence Trap, após a qual o preço cairá como esperado anteriormente. Este movimento final acontece com base em algumas notícias inesperadas que podem causar uma curta cobertura. Quando a curta cobertura acaba, não existe muito suporte para o preço e este desce. Vamos resumir os vários tipos de divergências. A divergência clássica acontece quando o preço atinge um novo máximo mínimo, mas o oscilador não. A divergência oculta ocorre quando um oscilador atinge um novo máximo mínimo, mas o preço não. Uma divergência complexa acontece quando o oscilador do período longo atinge um novo máximo mínimo, mas o oscilador do período curto não, enquanto avança para o seu nível de equilíbrio. Procure por divergências em baixa numa tendência em alta e divergências em alta numa tendência em baixa e tenha em consideração que divergências não funcionam bem num intervalo. As divergências não representam sinais de compra e venda, mas atuam, no entanto, como um alerta precoce de uma possível inversão de preço. No próximo vídeo, iremos falar de indicadores de volatilidade. Obrigado por verem o vídeo.